Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nessa aula vamos aprender um conteúdo muito importante da matemática. Vamos falar sobre frações equivalentes. Você sabe o que é isso? Se não sabe ainda, vem comigo! E para começar a aula, eu desenhei três figuras geométricas aqui na lousa, três retângulos idênticos, e nós vamos representar algumas frações nesses retângulos. Aguenta aí que eu já volto. Aí, pessoal, como mágica, né? As frações já estão representadas aqui na lousa. Olha só, eu peguei os três retângulos que eu tinha desenhado e dividi eles em diferentes partes e pintei uma quantidade de partes em cada figura. Vamos lá, me ajuda a escrever. Qual é a parte pintada de laranja nesse primeiro retângulo que está aqui? Ah, professor, fácil, né? Eu tenho dois pedaços pintados de laranja, então 2 vai ser o meu numerador. E a minha figura tem 3 pedaços no total, então o denominador é o 3. Então 2/3 é a fração que representa a parte pintada de laranja. Agora, vamos representar por meio de uma fração a parte pintada de verde. Vamos lá, ó. Bom, professor, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pedaços pintados de verde. E no total, o meu retângulo tem 6 pedaços. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 4 é o numerador e o 6 é o nosso denominador. Agora, vamos para o último retângulo. Qual é a fração que representa a parte pintada de vermelho nessa figura? Olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes pintadas de vermelho. Então, 8 é o numerador. E o total de figuras, o total de pedaços que a gente tem aqui é o nosso denominador. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é o nosso denominador. Então, 2/3, 4/6 e 8/12. Pessoal, o que essas frações têm em comum? Né? O que elas têm de igual? Olha com atenção para a imagem. Reparem que a área que está pintada em cada um dos retângulos é exatamente a mesma, não é isso? Olha só, a área que está pintada desse retângulo aqui, a área que está pintada em laranja, é a mesma área do retângulo de baixo que está pintado em verde, que é a mesma área do retângulo de baixo que está em vermelho. Então, são três frações escritas com números diferentes, são três frações diferentes, mas que representam a mesma coisa, ok? Na matemática, a gente pode indicar, né, essa equivalência de frações pelo sinal de igualdade. Então, nós podemos dizer que a fração 2/3 é equivalente à fração 4/6, que é ainda equivalente à fração 8/12. Então, olha só, eu tenho três frações aqui e todas elas são equivalentes. Todas elas representam a mesma parte do meu retângulo, a mesma quantidade. Professor, então a gente pode definir frações equivalentes dessa forma? Frações equivalentes são frações que representam... O que elas representam? A mesma parte do todo, né? Então, se a gente tem aqui uma mesma figura e diferentes frações representando a mesma parte daquela figura, então eu tenho frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do todo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Eu posso ainda, né, trabalhar a leitura dessas frações de uma forma um pouquinho diferente, se eu preferir. Posso falar assim, que duas partes num total de 3 é a mesma coisa que 4 partes num total de 6, que é ainda a mesma coisa que 8 partes no total de 12, tá? Então, quando a gente tem frações equivalentes, a gente está sempre falando de frações que representam a mesma quantidade, a mesma parte de um todo. Bom, agora vamos olhar com um pouquinho mais de atenção para as frações. Vamos observar uma propriedade que as frações equivalentes possuem. Olha só, olha com bastante atenção. O que o 4 representa em relação ao 2 e o 6 representa em relação ao 3? Quem consegue observar e consegue perceber essa relação? Antes do professor colocar na lousa. O 4, ele é o dobro de 2, né?
O dobro significa que é multiplicado por 2. Então, se eu pegar o 4, se eu pegar o 2 e multiplicar por 2, dá 4. E a mesma coisa acontece entre o 3 e o 6. Existe uma relação de proporcionalidade nas frações equivalentes. Se eu pego o 3 e multiplico por 2, também dá 6. Então, olha só. O 4 e o 6 representam o dobro do 2 e do 3. Então, existe uma relação de proporcionalidade. O numerador e o denominador estão sendo multiplicados pelo mesmo número, que é o 2. Essa mesma relação de proporcionalidade a gente enxerga aqui, ó, do 4/6 para o 8/12. Repare que o 8 ele é o dobro de 4, né? 4 vezes 2 dá 8. E o 12 ele é o dobro de 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, sempre que eu tiver frações equivalentes, eu vou poder observar essas relações de proporcionalidade. O numerador e o denominador estão sempre sendo multiplicados por uma constante, por um mesmo número. Mas, professor, será que é só o 2 que eu posso usar? Sempre o 2? Não, não é sempre o 2 não, tá, gente? Olha só, existe uma relação de proporção entre a primeira e a última fração também. 2/3 é equivalente a 8/12. Eu não precisava dessa fração do meio, tá? A parte que está pintada em laranja, ela é equivalente à parte que está em vermelha. Então, suponha que eu não tivesse, essa fração que está em verde aqui. Se eu não tivesse o 4/6. O 2/3 é equivalente a 8/12. Repare só. O que o 8 é do 2? O 8 ele é 4 vezes maior que o 2. É o quádruplo, certo? E o 12 também é 4 vezes maior que o 3. É o quádruplo. Então, eu tenho aqui ó, que o 12 é igual a 3 vezes 4 e que o 8 é 2 vezes 4. Tá certo? Então, mais duas frações, que são equivalentes, e elas têm sempre essa relação de proporcionalidade. Professor, eu estou entendendo, mas tem mais uma coisa aí que eu gostaria de perguntar. É só a multiplicação que eu posso usar? Eu já entendi que eu posso usar qualquer número natural, Posso multiplicar por 2, por 4, qualquer número, na verdade, nem precisa ser natural, mas a gente só está estudando os naturais. Ou será que eu posso fazer outro tipo de conta? Professor, estaria certo eu fazer essa escrita aqui, ó? Está certo dizer que 8/12 é equivalente a 4/6, que é equivalente a 2/3? Essa escrita também está certa? Está, com certeza está certa. Agora, a gente consegue ter a relação de multiplicação do 8 para o 4 e do 12 para o 6? Não, aqui a gente não tem a multiplicação. Porém, nós temos a divisão. Olha só, o 4 não é a metade do 8? Então, se eu dividir o 8 pelo 2, dá 4. E o 6 não é a metade do 12? Então, se eu dividir o 12 pelo 2, vai dar 6. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. O 2 é a metade do 4 e o 3 é a metade do 6. Então, professor, para eu encontrar frações equivalentes, eu posso usar tanto a multiplicação quanto a divisão? É isso aí. Muito bem, Tico e Tica. Tá? Se você quer encontrar frações equivalentes, basta você multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da sua fração por um mesmo número. Sempre assim, tá? Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da sua fração por um mesmo número. Deu para entender? Espero que sim. A gente vai ver mais um exemplo agora. Aguenta aí, ó. Pessoal, vamos lá para mais um exemplo. Olha só, desenhei novamente dois retângulos iguais, dividi o primeiro retângulo em duas partes e pintei uma de laranja. Então, a fração que representa a parte pintada de laranja aqui é uma de duas, Tem uma parte pintada de laranja no total de duas. Uma parte laranja, duas no total. Um meio é a fração que representa a parte pintada de laranja. Agora, vamos representar uma fração para a parte que está pintada de verde. Olha só, eu tenho aqui 4 pedaços pintados de verde, então 4 é o numerador. E a minha figura tem 8 pedaços no total, então 4/8 é a fração que representa a parte pintada em verde. Agora, presta atenção para essas duas imagens. Repare que a área desse retângulo que ficou pintada de laranja é a mesma área desse retângulo, só que está pintada em verde. Então, essas duas frações representam a mesma
parte do todo. Se são duas frações que representam a mesma quantidade do meu retângulo, a mesma parte do meu todo, eu posso dizer que são duas frações equivalentes. Entenderam? Frações que representam a mesma parte de um todo são chamadas de frações equivalentes. Espero que nunca mais vocês esqueçam isso, tá? Esse é o objetivo da nossa aula hoje, que vocês saibam o que são frações equivalentes. Bom, matematicamente eu posso representar dessa maneira, né? 1/2 é equivalente a 4/8. Poderia ser o contrário também. Poderia dizer que 4/8 é equivalente a 1/2. E aí a gente pode analisar algumas propriedades. Como eu já disse alguns minutinhos atrás aí. Existe uma relação de proporcionalidade entre as frações equivalentes. Repare que o 4 é o quádruplo de 1 e que o 8 é o quádruplo de 2. Olha só, se eu multiplicar esse número 1 por 4 e esse número 2 também por 4, a gente chega na fração 4/8. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é 8. Então, a fração 4/8 é equivalente à fração 1/2. E olha só que interessante, a gente está sempre usando o mesmo número, tá? O número que multiplica o numerador também multiplica o denominador. Não pode ser número diferente. Isso é muito importante, tá? Eu não posso multiplicar o numerador por 4 e depois querer multiplicar o denominador por 5, tá? Tem que ser sempre o mesmo número. Olha só, aqui embaixo a gente também tem a propriedade das frações equivalentes, mas não é mais uma multiplicação, né? Eu não vou fazer 4 vezes algum número para dar 1, tá? Então, não dá para multiplicar o 4 por um número natural e chegar no resultado 1. Então, aqui a gente usa a divisão, ok? Então, se eu pego o 4 e divido por 4, o resultado que eu chego é 1, tá? E se eu pego o 8 e divido por 4, o resultado que eu encontro é 2, tá certo? Então, as frações equivalentes sempre vão ter essa propriedade. Eu posso multiplicar ou dividir só, tá, gente? Posso somar? Não. Posso subtrair? Também não, tá? O que eu posso fazer? Multiplicar e dividir o numerador e o denominador da fração por o mesmo número. Ok? Professor, aqui essas frações são equivalentes porque você está vendo aqui pela imagem, né? Tá fácil de identificar. Mas e se eu quisesse encontrar uma outra fração equivalente a 1/2? Uma outra fração. Esquece as figuras, professor. Vamos encontrar uma outra fração equivalente a 1/2. Beleza, vamos lá. Vou colocar a fração 1/2 aqui. Vamos encontrar uma outra fração equivalente a 1/2. Como que eu faço isso, professor? Fácil, muito fácil. Você escolhe um número para multiplicar o 1 e o 2. Escolhe, tá? Sei lá, vou escolher o 5, professor. Pode ser? Pode ser. Então você vem aqui e multiplica o 1 pelo 5, o 2 pelo 5. Tá? Sempre multiplicando pelo mesmo valor. Bom, 1 vezes o 5 vai dar 5. 2 vezes o 5 vai ser igual a 2 vezes o 5 igual a 10. Tá? Então, 5 décimos é também uma fração equivalente a 1/2. É uma fração equivalente a 4/8. Ok? Todas essas frações são chamadas de frações equivalentes. Todas elas representam metade da figura. Presta atenção, ó. Aqui a gente tem metade da figura pintada em laranja. Aqui a gente tem metade da figura pintada em verde. E 5 décimos significaria metade de uma figura, ok? Repare que o numerador é a metade do denominador. Todas essas frações que são equivalentes têm o número de cima sendo a metade do número de baixo. Eu tenho aqui uma família de frações equivalentes. Bom, professor, e do 4/8? Eu consigo encontrar uma nova fração equivalente a 4/8? Claro que sim. Você escolhe um número para multiplicar o 4 e o 8. Posso escolher o número 7? Pode. 4 vezes 7, 8 vezes 7. Lembrando de multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. 4 vezes 7, 28. 8 vezes 7, 56. Certo? Repare que o 28 é a metade de 56, assim como o 4 é a metade do 8, como o 5 é a metade do 10, o 1 é a metade do 2, e aqui eu tenho mais uma fração equivalente. Professor, e ao invés de multiplicar, eu posso dividir? Claro que pode. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a fração
4 oitavos, né? Que nós já vimos que é equivalente ao meio. Se ao invés de ter multiplicado por 7, eu tivesse escolhido fazer uma divisão, como é que ficaria? Ó, eu só tenho que tomar o cuidado de usar o mesmo divisor, né? Então, por exemplo, o 4 e o 8 dá para dividir por 2, porque são pares. Então, se eu dividir o 4 e o 8 pelo 2, então vai ficar 4 dividido por 2 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. Fica a fração aí 2 quartos. Tá vendo como é fácil, gente? É tranquilo, né? Você tem a escolha, né? Você pode escolher um multiplicador, tá? E também pode escolher um divisor para encontrar novas frações que são equivalentes. Vamos agora, né? Acho que deu para entender o conceito, né? De que frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Vamos treinar um pouquinho de exercícios. Só essa primeira atividade aqui, ela consiste em... Eu quero que você encontre 3 frações equivalentes a 6 nonos. Por isso que eu repeti a fração 6 nonos aqui 3 vezes. Aqui eu quero uma fração equivalente a 6 nonos, aqui eu quero outra fração equivalente, aqui eu quero outra. E a mesma coisa com 4 dozeavos. Se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver, acho que é legal, tá? Bom, nós sabemos que para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração, o número de cima e o número de baixo. Ok? Então vamos lá, ó. Escolhe, sei lá, escolhe um número aí. Ah, 5, professor. Posso escolher o 5? Pode. Então, para eu encontrar uma fração equivalente a 6 nonos, eu posso vir aqui e multiplicar o 6 pelo 5 e o 9 pelo 5. Tá? Lembrando que eu tenho que usar o mesmo número em cima e embaixo. Tá? Bom, 6 vezes 5 vai dar 30. E 9 vezes 5 vai dar 45. Então, 30, 45 avos é uma fração equivalente a 6 nonos. Ok? Professor, posso escolher um outro número, um número bem alto? Posso escolher o 23? Pode. Você pode multiplicar em cima e embaixo por 23. Mas, convenhamos, né? Se a gente pode escolher, vamos escolher um número mais fácil de trabalhar, um número menor. Então, eu posso escolher o 2, professor? Claro que sim. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou encontrar uma nova fração equivalente a 6 nonos. Bom, 6 vezes 2 é 12 e 9 vezes 2, 18. Então, 12 18avos é equivalente a 6 nonos, que é equivalente a 30 45avos. Olha só quantas frações equivalentes a 6 nonos a gente tem, né? Na verdade, são infinitas. Como o professor já falou, a gente vai ter uma família de frações equivalentes. Agora, eu quero encontrar uma outra fração equivalente a 6 nonos. Professor, já multipliquei por 2, já multipliquei por 5. Eu posso multiplicar de novo? Pode, tá? Posso multiplicar por 3, posso multiplicar por 4, posso multiplicar por 6. Só não é legal multiplicar por 1, porque se você multiplicar por 1, você vai ficar na mesma fração que você já estava, né? 6 vezes 1 vai dar 6, 9 vezes 1 vai dar 9. Então, por 1 não é legal. Mas eu posso usar qualquer outro número natural. Agora, posso também dividir, não posso? Então, ao invés de fazer a multiplicação, agora eu vou fazer a divisão. Eu tenho que pensar num divisor que divida o 6 e também divida o 9. Então, por exemplo, o 6 eu sei que ele divide pelo 2, porque ele é par. E o 9 divide pelo 3. Isso eu não posso fazer, tá? Eu não posso dividir o número de cima por 2 e o de baixo pelo 3, porque aí vai estar errado. Para manter a proporcionalidade, para manter a equivalência, tem que ser sempre o mesmo número. Ah, professor, mas o 9 não dá para dividir por 2. E agora? O que eu vou fazer se não dá para dividir o 9 pelo 2? Bom, você tem razão. O 9 não dá para dividir pelo 2. Mas dá para você dividir o 9 pelo 3 e também o 6 pelo 3, tá? Então, eu consigo dividir em cima e embaixo por 3. Bom, vamos lá, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, 2 terços é equivalente a 6 nonos, que é equivalente a 12 18avos, que é equivalente a 30 45avos. Olha só quantas frações equivalentes a 6 nonos, né? Aliás, a gente começou trabalhando, a primeira fração que a gente viu hoje foi a fração 2 terços, que era equivalente a 6 nonos, que era equivalente a... Esqueci a outra agora. Mas enfim, vamos lá. Agora eu quero 3 frações equivalentes a 4 dozeavos. Como que eu faço para obter as frações equivalentes? Eu posso multiplicar ou dividir em cima e embaixo da minha fração pelo mesmo número. E aí, esse número é livre para eu escolher.
Bom, eu escolho então multiplicar aqui, professor, pelo 4. Posso multiplicar por 4? Pode. Tá? Vou multiplicar o 4 pelo 4 e o 12 também pelo 4. Vamos lá, ó. 4 vezes 4 é 16. E 12 vezes 4 é 48. Tá? Então, 16 48 avos é equivalente a 12 vezes 4. Professor, eu não sei fazer de cabeça 12 vezes 4. Bom, não tem problema, você faz a continha, né? 12 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Tá? Se não fizer mentalmente, pode armar a continha, pode efetuar a conta. Bom, uma outra fração equivalente a 4 dozeavos. Eu vou usar a divisão agora, tá? Eu posso dividir, por exemplo, por 2. Eu sei que o 4 e o 12, eles dividem por 2 porque são pares, né? Todo número par vai dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, 2 sextos é equivalente a 4 dozeavos. Vou encontrar a terceira fração equivalente agora a 4 dozeavos. Vou usar de novo a divisão. Presta atenção aqui, gente, ó. O 4 e o 12, eles aparecem na tabuada do 4. O 4 e o 12 estão na tabuada do 4. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 4. E aí eu vou encontrar uma nova fração, que é uma fração equivalente. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, 1/3 é equivalente a 4 dozeavos, é equivalente a 2 sextos, é equivalente a 16/48avos. A gente tem uma família, né, tem infinitas frações equivalentes a 4 dozeavos. Aqui na lousa eu só coloquei 3, né? Mas eu posso encontrar mais uma infinidade aí de frações equivalentes. Só esse foi o nosso primeiro exercício, nossa primeira atividade. Vamos para mais uma. Olha só, esse aqui é um exercício de verdadeiro ou falso, né? A gente tem aqui algumas equivalências de frações, mas nem todas são verdadeiras. Então, a gente tem que analisar essas igualdades para verificar qual é verdadeira e qual é falsa, tá? Por exemplo, 4 sétimos é equivalente a 20/35avos? Eu tenho que ver se essa equivalência é verdadeira ou falsa, tá? 6 décimos é equivalente a 18/40avos? Eu tenho que ver se essa equivalência é verdadeira ou se é falsa, ok? Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer antes do professor, eu acho que é legal, é bem válido, tá? E vamos começar aqui a analisar então. Vamos lá, ó. Reparem que a gente vai comparar numerador com numerador, né? E denominador com denominador. Se existir a mesma proporção em cima e embaixo, significa que sim, são equivalentes, é verdadeiro, né? Então, olha só, o que o 20 ele é no 4? A gente tem que pensar um pouquinho, né? Vamos pensar, tem o 20 na tabuada do 4? Ou se tem, professor? É só fazer 4 vezes 5, tá? Então, assim, não vão achando que vocês vão bater o olho no exercício e já vão identificar, né, qual é o número que está sendo multiplicado. Tem que pensar um pouco, pensa na tabuada, principalmente, né? E aqui, ó, a mesma coisa acontece com o 35 e o 7. O 35 é o resultado de 7 vezes 5? É também. Então, olha só, 4 vezes 5, 20, 7 vezes 5, 35. Então, a gente pode dizer, né, que essa equivalência ela é verdadeira, tá? 4 sétimos é sim equivalente a 20/35avos. Vamos colocar aqui uma letra V de verdadeiro, tá? Vamos analisar de baixo agora, ó. A gente vamos sempre começar, escolhe um para começar. Eu gosto de começar sempre de cima. O que o 18 é do 6? Vamos pensar, o 18 e o 6. Tem o 18 na tabuada do 6? Tem, né? 18 é o resultado de 6 vezes 3. Então, eu sei aqui, ó, que 6 vezes 3 dá 18. Beleza. Agora, vamos analisar o 40 e o 10. O 40, o que ele é do 10? 40 está na tabuada do 10? Tá, né? O 40 é 10 vezes 4. E 10 vezes 4 é igual a 40. Pessoal, então olha só. Em cima eu estou multiplicando pelo 3 e embaixo eu estou multiplicando pelo 4. Tá certo isso? Existe equivalência de fração se a gente está multiplicando o numerador por 3 e o denominador por 4? Não, não existe equivalência de fração nessas situações em que a gente usa números diferentes. Então, essa equivalência, essa igualdade que foi colocada no exercício é falsa, né? Vamos botar um F aqui, ó. F de falso. Pessoal, agora reparem o seguinte, né? Eu tenho que encontrar agora se existe uma equivalência de fração aqui entre o 40/64avos e os 5/8. Olha só.
Repare que na primeira e na segunda, os números estavam aumentando, né? Quando a gente vai da esquerda para a direita, é porque está aumentando os números. Olha só, o 4 para 20, de 7 para 35, de 6 para 18, de 10 para 40. Então, quando a gente vai fazer uma comparação e os números aumentaram, é porque a gente usou um multiplicador, né? Ok? Um fator multiplicativo aí. Agora, nesses dois exemplos daqui, do lado direito, a gente percebe que os números estão diminuindo, né? Do 40 passou para 5, 64 passou para 8, de 12 para 3, de 10 para 2. Então, quando isso acontece, quando os números diminuem, é porque a gente está usando um divisor, tá? Se aumenta, é multiplicador. Se diminui, o valor do número é divisor, tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos pensar assim. O 40, para ele virar 5, eu tenho que dividir o 40. Por quanto será que eu divido 40 para dar 5? Vamos pensar na tabuada do 5. Bom, a tabuada do 5 tem o 40, né? 5 vezes 8 é 40. Então, se eu dividir o 40 pelo 8, vai dar 5. E na tabuada do 8 tem o 64, que também é o 8, né? 8 vezes 8, 64. Então, olha só. Se eu divido o 64 pelo 8, dá 8. Se eu divido o 40 pelo 8, dá 5. Então, 5 oitavos é, sim, né, uma fração equivalente a 40 64 avos. Ok? Verdadeira aqui a nossa equivalência, tá? Repare que a gente usou o mesmo divisor. Agora, na de baixo, eu tenho 12, virou 3, então eu tenho que dividir, né? Vamos pensar aí. Eu tenho que dividir o 12 por quanto para que ele dê 3? 12 dividido por quanto que dá 3? Ó, o 12, ele está na tabuada do 3. 3 vezes 4, 12. Então, se eu dividir o 12 pelo 4, eu vou encontrar o número 3 como resposta. E aqui, ó, se eu dividir o 10 pelo 4, vai dar 2? Não, né? Eu teria que dividir o 10 pelo 5 para dar 2. 10 dividido por 5 dá 2. Então, olha, a gente não está usando o mesmo divisor em cima e embaixo. Isso significa que as frações não são equivalentes, ok? Pelo fato da gente ter usado divisores diferentes, essas frações não serão equivalentes. Então, aqui eu tenho uma equivalência falsa, né? Isso aqui está errado, não está certo dizer que 12 décimos é equivalente a 3 meios. Beleza? Então, ficamos com 2 verdadeiras e 2 falsas. Vamos lá para o nosso último exercício. Pessoal, antes de eu passar a comanda, né, desse último exercício, gostaria que você fosse lá, se inscrevesse no canal do professor, deixasse um comentário legal e aquele joinha, né? Ajuda o professor a divulgar essas videoaulas, esse projeto de aulas para o 5º ano, tá certo? Bom, o último exercício nosso é o seguinte, complete, né, as frações de modo que elas sejam equivalentes. Então, todas essas frações são equivalentes, tá? Eu estou afirmando que elas são equivalentes. Porém, está faltando um número. Em cada uma das igualdades aqui sempre está faltando um número. E a gente tem que descobrir qual é esse número para que essa equivalência aconteça, ocorra, ok? Então, quem quiser pausar o vídeo, acho que é legal, acho que é válido. Vamos lá completar então as frações equivalentes. Olha só, aqui a gente já sabe que o 7 passou para 21, então aumentou. Se aumentou, é vezes, né? É só eu pensar assim, 7 vezes quanto dá 21? 7 vezes 3 é igual a 21, né? Aí é fundamental que você saiba a tabuada. 7 vezes 3, 21. Bom, a mesma coisa vai ser feita com 10, né? Se a gente está falando que as frações são equivalentes, o que eu faço em cima, eu faço embaixo também. 10 vezes 3 é igual a 30. Então, a gente completa aqui a primeira fração com o número 30. Então, 7 décimos é equivalente a 21 trintaavos. Tranquilo, né? Vamos lá, mais um exemplo. Ó. Aqui eu tenho 4, que virou 36. Como é que eu faço para o 4 virar 36? Vamos lá, gente. Vamos pensar. Tem um 36 na tabuada do 4? Tem, né? É 9 vezes. Então, se eu fizer 4 vezes 9, dá 36. A mesma coisa eu devo fazer com 3. 3 vezes 9 dá 27. Ô, professor, como é que você sabe que tinha que fazer vezes? Porque eu vi aqui, ó, que era 4 e agora é 36. Aumentou. Se aumenta o numerador, é porque a gente foi... porque esse numerador foi multiplicado, né? Quando aumenta, é porque foi multiplicado. E aí é só pensar na tabuada, né? Na tabuada do 4 eu tenho 36, é 4 vezes 9. Faz a mesma coisa com 3, 3 vezes 9, 27. Só, mais uma aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu não tenho um numerador.
mas eu tenho denominador, né? Então eu tenho que preencher aqui em cima. Então vamos comparar o que a gente tem aqui embaixo. Ó. Eu tenho 20 e aí ele passou para 5. Como é que eu faço para o 20 virar 5? Se está diminuindo, é porque foi dividido, né? Então eu tenho que encontrar um divisor do 20. 20 dividido por quanto que vai dar 5? Então eu tenho que lembrar aí da tabuada do 5. Eu sei que 5 vezes 4 dá 20. Então se eu dividir o 20 pelo 4, vai dar 5. Ok? E aí faz a mesma coisa com o 12. Pega o 12 e divide pelo 4. 12 dividido pelo 4 vai dar 3. Tá certo? Então, o mesmo divisor que eu usei embaixo, eu vou usar em cima. Sempre, tá? Se a gente está falando de frações equivalentes, a gente tem sempre que usar o mesmo número em cima e embaixo. Seja na divisão, seja na multiplicação. Bom, vamos lá. Aqui, ó, tá faltando o numerador da primeira fração, né? Até agora a gente só tinha preenchido na segunda fração. A primeira sempre estava completa. Mas é a mesma ideia, né? Ó, a gente tem o 6 e tem o 30. Então eu posso pensar assim, ó. 6 vezes quanto vai dar 30? Bom, é 6 vezes 5, né, professor? 6 vezes 5 vai dar 30. Agora eu tenho que descobrir qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 10. Que número que eu coloco aqui que vezes 5 vai ser igual a 10? Só pode ser o 2, não é isso? Só há a possibilidade de eu preencher ali com 2. 2 vezes 5, 10. Tá? 2 sextos é equivalente a 10 trintaavos. Tá certo? Vamos lá, mais um exemplo. Ó. Aqui eu tenho 25 centésimos, é equivalente a alguma fração que tem o 4 embaixo. Aí é um pouquinho mais difícil essa, né? Mas a gente consegue. Vamos lá. Ó. Como é que eu faço para o 100 virar 4? Ah, professor, tem que dividir, né? Eu tenho que dividir o 100 por algum número que o resultado vai ser 4. Nossa, professor, agora você me pegou. Eu não vou saber fazer, né? Não consigo pensar mentalmente aí. Bom, se você quer saber qual é o divisor, você pode fazer o contrário. Você pode dividir o 100 pelo 4. E aí o resultado dessa divisão do 100 pelo 4 é o divisor que você vai usar aqui. Ó, começando com 10, né? Quantas vezes o 4 cabe no 10? Cabe 2 vezes. 2 vezes 4 é 8. Fazendo 10 menos 8 dá... Opa, 0 não, dá 2, né? 10 tira 8, 2. Aí abaixo 0 ficou 20. Quantas vezes o 4 cabe no 20? O 4 cabe 5 vezes no 20 e não vai sobrar nada. Então, olha só. 100 dividido por 4 dá 25. Se você dividir o 100 pelo 25, vai dar 4. Tá? 100 dividido por 25 vai dar 4. É a mesma ideia assim. Vamos pensar... Você tem ali 100 centavos, R$1. R$1 são 100 centavos, né? Se você pega esses 100 centavos e divide em moedas de 25 centavos, vão dar 4 moedas, né? 25 mais 25 mais 25 mais 25 dá 100. Mas enfim. Bom, a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o 25. Vamos dividir o 25 pelo 25. 25 dividido por 25 dá 1. Então, 1/4 é equivalente a 25 centésimos, tá? 1/4 e 25 centésimos são equivalentes. E para a gente finalizar a aula, vamos terminar com essa última equivalência de fração. Ó, repare que está faltando o denominador da primeira fração. Eu tenho que 5 sobre alguma coisa é equivalente a 15/24. Para a gente descobrir qual é o número que está faltando, a gente olha os números que a gente tem, né? Do 5 para 15, se está aumentando é porque é vezes. Bom, 5 vezes quanto dá 15? Bom, 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15, não é? É, né? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pegar um número que vai ser multiplicado por 3 para dar 24. Que número que vezes 3 é igual a 24? Deixa eu pensar. É 8, professor, porque 8 vezes 3 dá 24. Então ficou 5/8, né? 5/8 é equivalente a 15/24. Tá certo, gente? Então a equivalência de fração não é difícil e é um conteúdo muito, muito, muito importante dentro de frações. A gente vai usar muito a equivalência de frações. Tanto para comparar frações, como para fazer depois operações de adição e subtração. Então a gente vai usar muito aí a ideia de fração equivalente, por isso é importante aprender. E não fique com dúvida, tá? Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no comentário. Só, então, para finalizar, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um todo e tem sempre essa propriedade. Eu posso multiplicar
o numerador e o denominador por uma constante, por um mesmo número, que eu sempre vou obter uma nova fração que vai ser equivalente. E posso também dividir o numerador e o denominador, que eu sempre vou encontrar uma nova fração equivalente. Bom, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.